Bom dia, meus colegas. Sextou, né? 12/6, estamos aqui na nossa maravilhosa sexta-feira. Lembrando que ontem já foi feriado, né? Quarta-feira, uma aula que a gente teve, né? Foi véspera de feriado e eu nem percebi, mas hoje estou atento, hoje é sexta-feira. E hoje a gente tem duas aulas, tá? Então a gente vai pegar na sequência do que a gente parou na quarta-feira, e a gente parou na página 117, e aí a gente avança para a página 118, trabalhando as características sociais do continente europeu, certo? Então, a gente vai, nesse processo aí, analisar ainda os processos de integração e desintegração de alguns países que provocaram mudanças de fronteiras políticas dentro do continente europeu. Tá ok? Então, aí a página 118, ela trabalha a desintegração da Iugoslávia. Vamos aqui ampliar a página, né? Já estou ficando profissional na parada. Tá? Então, ela aqui ampliada, bacaninha. E aí tem a leitura, que é obrigatória de vocês, e a gente analisa o mapa. Mas antes de analisar o mapa, a gente faz uma leitura, né? Bem rapidinho para a gente entender. Então, o que ele fala aqui? Que a Iugoslávia era constituída por povos de diferentes culturas, línguas, religiões, que é característica, né? Aquela coxa de retalho europeia, distribuída por ser república. Aí nós temos a Sérvia, Croácia, Eslovênia, Bósnia e Herzegovina, Macedônia, que é a atual Macedônia do Norte, e Montenegro. Tá? Essas duas regiões aí semi-autônomas, né? Que era dividido em Kosovo e Voivodina. Tá? No país havia 3 religiões na Iugoslávia. Nós tínhamos aí, as principais eram muçulmana, a cristã ortodoxa e o católico romano. Tá? Então, esse país, tá? Ele se manteve unido, tá? Durante a Segunda Guerra por Josip Broz Tito, que era um general de guerra que conseguiu combater, defender esses países unificados pela chamada Iugoslávia dos ataques dos nazistas. Tá? Então, esse país ele conseguiu, sem ajuda dos Estados Unidos, sem ajuda de Rússia, que já, por sinal, atacavam por outras frentes, isso facilitou a defesa da Iugoslávia. Então, esse general Josip Broz Tito, ele ficou com uma moral bastante elevada. E após o término da Segunda Guerra Mundial, começa o período bipolar, a disputa por área de influência, a divisão da Europa entre capitalismo e socialismo, e esse general von Broz Tito, o Josip Broz Tito, tem outros que chamam de von Broz Tito, sem problema nenhum, ele resolveu implantar o socialismo dentro da Iugoslávia. Então, a Iugoslávia se manteve socialista durante todo o período da Guerra Fria. E aí a moral do Broz Tito, sempre de cima, conseguia unificar as diferenças, as diversidades de cultura, de religião, tá? Dentro da Iugoslávia. Mas nem tudo que é bom dura pouco. O general aí veio a falecer no início da década de 80. Ora, justamente a década que vai haver um desmembramento aí do leste europeu, a decadência econômica da toda poderosa Rússia, que mantinha os países aí do leste europeu com uma relação harmônica, econômica muito forte, ele conseguia se manter, mas sem grana a Rússia começou a fragilizar, começou a perder essa influência, e somado aí à decadência econômica da União Soviética, tá? E somado com a morte do von Broz Tito, do general Josip Broz Tito, lembrando que a Iugoslávia não fazia parte da União Soviética, mas era uma república, uma unificada aí com esses 3 países que pertenciam ao leste europeu. Então, tinha influência do socialismo soviético, mas ela não obedecia, ela não integrava a União da República Socialista Soviética.
Com esse processo de desmembramento, de crise econômica dentro do socialismo, a pressão do capitalismo mundial em cima, a Iugoslávia ela também se desmoronou, né? Se desmembrou. Os países que faziam parte da Iugoslávia, eles começaram a proclamar suas independências. Como diz aqui no terceiro parágrafo, né, que é a morte de Tito, o fim da Guerra Fria, as mudanças políticas e econômicas nos demais países do leste europeu, vieram à tona sentimentos nacionalistas e rivalidades. Eram vários países juntos ali, né, étnicos, religiosos, que contribuíram, desculpa, para a desintegração da Iugoslávia iniciada em 91, com a declaração da independência da Croácia e da Eslovênia, em seguida da Macedônia. Croácia e Eslovênia. A Eslovênia foi o primeiro país que abriu as suas fronteiras, tá? Permitindo a passagem de populações, tá, do leste europeu para a Europa ocidental, né? Teve crise e tudo mais, mas ela conseguiu relevar, mas a crise maior foi com a Bósnia-Herzegovina. Quando ela declarou a sua independência, a Sérvia não aceitou, porque a Sérvia via uma perda muito grande de território. E a Sérvia, nesse momento, era comandada por um general também chamado Slobodan Milošević. Tá? E o cara, um punho de ferro, aí, tentou manter a integração ainda do que restava da Iugoslávia sob o poder da Sérvia, e a guerra civil se instalou nesse momento. Tá? Então, foi chamada a Guerra da Bósnia, aí, que durou de 92 a 95, e terminou com um acordo de paz aí pela ONU e pelos Estados Unidos, que demoraram, por sinal, demoraram muito, principalmente a OTAN, né, que tinha aí grande participação na região, tá, pela Europa Ocidental. Como isso aconteceu no leste europeu, a OTAN também não se revelou, mas aí, posteriormente, Estados Unidos, junto com a OTAN, resolveram, tá, interferir e chegaram a um acordo de paz na região. Em 99, posteriormente, já quase uma década depois, a província de Kosovo tornou-se um protetorado administrativo, e hoje, tá, a gente analisa aqui o mapa do que era a Iugoslávia em 2016, e o que era a Iugoslávia aqui de 45 até 91. Então, nós temos aqui a Eslovênia, bem próximo da Áustria, aqui, já fazendo fronteira com a Itália, tá? Aqui no extremo norte. Nós temos a Croácia, aqui, com um grande litoral recortado, propício para a pesca, aqui no Mar Adriático. Temos a Bósnia-Herzegovina aqui, a Sérvia, Montenegro e Macedônia. Tá? Bem abaixo aqui temos a Albânia, que também sofreu. Os albaneses sofreram nesse processo, apesar dos albaneses não fazerem parte da Iugoslávia. Hoje, a Iugoslávia, a região se encontra nessa configuração aqui de espaço de fronteiras. Tá? A Eslovênia é um país autônomo, tá? Um país independente. Aí temos aqui a Croácia, a Bósnia-Herzegovina, temos a Sérvia aqui, do que sobrou, a Sérvia, Kosovo, bem aqui, Montenegro, tá? E bem aqui a Macedônia, Kosovo, que é chamada de Macedônia do Norte. Tá? Então, essa é a configuração. Então, nós tivemos aí, né, devido à diversidade cultural dos povos, à diversidade de religião, da diversidade de costumes, tá, um processo de desmembramento que só conseguiu ficar atado por causa da grande interferência do general Josef Broz Tito. Tá? Então, aí, esse é o caso da Iugoslávia. Tá? Então, nós temos aí essa leitura, vocês vão ler, fazer essa leitura com calma, vocês podem fazer pesquisas também, tá? E o que nós temos aí, o que o autor vem nos informar aí a respeito da Iugoslávia é esse caso aí, tá? Da Iugoslávia. Outra questão de conflito, de tentativa, tá, da criação de movimento separatista na Europa é a questão do povo basco. Ora, nós temos também aqui a leitura, tá, bem pequena, por sinal, mas o povo basco era um povo, tá, que sempre viveu na Europa, muitos comerciantes, muitos ciganos, tá, que era um povo itinerante. Eles costumavam fazer comércio, tá,
mudando constantemente de lugar, se assentando em alguns lugares com um tempo mais demorado, e no final do século XIX, com o rearranjo político, né, e a delimitação das fronteiras nacionais, dos povos que começaram a se juntar, se formar, se constituir como uma nação, como um país, né, nesse momento aí, os bascos estavam assentados nessa região aqui, como aparece no mapa, que é do norte da Espanha e no sul da França. Tá? Então, é um povo que tem uma atividade econômica muito forte, tá? Tem grandes empresários aí, é região rica, por sinal, mas que é uma região que pertence à Espanha e pertence à França, como uma maioria de bascos vivendo. Tá? Então, os bascos, na hora de pagar os impostos, eles eram muito bem cobrados, mas na hora de participar da política, tanto na Espanha como na França, eles eram tolhidos. Tá? E isso daí não fazia bem para eles. Né? Eles se sentiam depreciados por ter uma importância econômica e uma insignificância política. Então, como isso nasceu daí, por esse sentimento, um movimento separatista que tenta criar o País Basco nessa região delimitada aqui, tá ok? Aqui no texto, vocês vão ver que aparece a figura aí do ETA. O ETA foi o braço armado do movimento separatista do povo basco, tá? Que significa aí Euskadi tá Akatsuna, que é pátria basca e liberdade na língua eusqueira, que é a língua basca. Então, o povo basco aí já tentou de muita maneira, o ETA, na década de 80, na década de 90, também praticou muito terrorismo, né? Atentado terrorismo, sequestro de políticos espanhóis e franceses também, aqui o autor só colocou, e praticou muito atentado terrorista, aí, chamando a atenção do mundo, né, para a sua causa, né, que para eles é muito nobre, tentando a criação de um país basco, mas que, infelizmente, no frigir dos ovos está em território aí já formalizado, como a Espanha, como a França, que não abre mão desse território de jeito nenhum. Tá? Então, esse aqui é mais um movimento, é mais uma questão de conflitos que envolve povos europeus. Né? O povo basco é um deles aí, que está inserido nesse contexto aí europeu. Vamos lembrar daquela aula passada que a gente trabalhou, que a Europa é chamada de uma coxa de retalho, que são muitos povos. Basta a gente ver quantas línguas são faladas dentro do continente europeu. Cada língua dessa é originada de um povo, apesar de ter troncos linguísticos aí, mas são de vários povos que se assentaram, se formaram, se arregimentaram, se constituíram como países aí, e ficou toda essa diferença social, cultural e religiosa. Tá ok, meus colegas? Essa é a primeira parte, hoje é sexta-feira, nós temos aí a nossa primeira aula, tá? Nós estamos aqui na nossa primeira aula e a gente vai dar uma parada, que o tempo já está se estendendo. Vamos ver aí como é que eu consigo sair novamente, continuo apanhando bastante, tá? Mas a gente volta daqui a pouco aí na próxima aula, tá ok? Deixa eu tentar, né? Como sempre, se não me falha a memória, né? Daqui a pouco a gente volta, me achei.